Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença da banca, né? A presença do professor Tiago, a presença do professor Eduardo, a presença da professora Carlane e a presença dos demais. O título do meu trabalho é Análise de Índices Extremos Climáticos na Zona Costeira Fluminense, a partir de dados modelados utilizando o modelo RADGEN 2ES. O presente trabalho ele foi elaborado sob orientação do professor Eduardo Bulhões. Tá? Vamos, então, iniciar. Bom, inicialmente eu elaborei esse sumário como uma forma de organização do que será abordado, né, ao longo da apresentação. Ele acaba seguindo mais ou menos a mesma estruturação do que está presente no trabalho escrito e resolvi colocar ele aqui para a gente realmente não se perder na pontuação de cada tópico. Bom, logo na introdução, nós trouxemos um apanhado geral a respeito da zona costeira, que é o conceito que vai ser abordado de maneira mais aprofundada posteriormente. Trouxemos esse conceito porque é importante compreender a definição da zona costeira para a gente compreender a caracterização e delimitação, então, da zona costeira fluminense. E, nesse sentido, eu trouxe a conceituação, né, da zona costeira fluminense, porque ela é o recorte espacial sobre o qual serão realizadas as análises de índices extremos climáticos, né, para os municípios pertencentes da mesma. Nós trouxemos também um apanhado geral a respeito de extremos climáticos, já que o assunto do trabalho em si, a análise de índices extremos climáticos, se torna importante compreender, então, a definição de extremos climáticos, dos eventos extremos climáticos, para entendermos o que estamos analisando. Fazendo, então, uma gesticulação, né, com essa questão dos eventos extremos climáticos, trouxemos a conceituação de gases de efeito estufa, que também são denominados de GS, porque eles são dos principais causadores desses eventos de extremos climáticos, tá? Continuando. Já como objetivos, nós trouxemos um objetivo geral e um objetivo específico. Com o objetivo geral, nós buscamos apresentar e discutir resultados sobre índices extremos climáticos a partir de dados modelados recortados para a zona costeira do estado e apontar as tendências encontradas no período de 61 a 2005 para indicadores de temperatura máxima, TX, indicadores de temperatura mínima, TN, e precipitação, que é PRCP. Já como objetivo específico, nós buscamos reunir um conjunto de índices que permita, de forma regionalizada, produzir uma leitura mais ampla sobre as variáveis de temperatura e precipitação ao longo do litoral fluminense. Bom, já como justificativa para a elaboração desse trabalho, nós trouxemos que a nossa justificativa é pautada na preocupação cada vez da ocorrência dos eventos extremos climáticos de uma maneira cada vez mais constante e mais intensificada, e de como eles impactam a vida da sociedade, levando em consideração a questão da atuação dos gases de efeito estufa e interferência das ações antrópicas sobre o mesmo. É por isso que a gente salienta aqui nesse trabalho a importância de analisar variações de temperaturas de precipitação, né, para o período de 61 a 2005, a partir de índices extremos climáticos, porque a hipótese trazida aqui para esse trabalho é que, a partir dos resultados que foram encontrados ao longo da análise desses índices, possamos utilizar esses resultados como uma base para uma projeção do que pode ser esperado, do que ocorra com o clima, né, com as mudanças climáticas, já que o planeta está cada vez mais se aquecendo, o que aconteça com o clima daqui a 10, 30 anos e como eles acaba por impactar na vida da sociedade em si, tá? Continuando, então. A base conceitual trazida, eu trouxe os mesmos conceitos abordados durante a introdução, né? Só que de uma maneira mais aprofundada. Eu trouxe o conceito de zona costeira de Mazelli Kitcherer de 2014, devido à importância de compreender a sua definição, e o Mazelli que ele acaba definindo como uma superfície terrestre na qual ele vai sofrer influência de processos costeiros. Esses processos costeiros seriam ações das ondas, ações das marés, e que essas influências elas vêm ocorrendo desde o período geológico do Quaternário até os dias atuais, só que além dessa influência desses processos costeiros, também tem a interferência da ação antrópica, né, com a necessidade, então, da expansão urbanística em direção à costa. E a questão também de construção de quiosques nas regiões de vegetação nativas da zona costeira, né, que acaba interferindo no ecossistema local. Trouxe a definição de extremos climáticos de Assunção, né, 2014, como eu disse, estamos trabalhando na análise de extremos climáticos. A Assunção ela acaba definindo esses extremos climáticos como eventos que vêm ocorrendo desde o início da humanidade e eles acabam sendo caracterizados
pela persistência de um padrão climático. Um padrão climático seria, por exemplo, chuvas constantes. Ela vai dizer que quando se tem essa ocorrência de chuvas constantes de um padrão climático por um longo período, como, por exemplo, em semanas, uma semana, 2 semanas, e que mantém a mesma intensidade, vai chegar em um momento que essa intensidade ela vai se agravar pelo fato da constância, da permanência dessas chuvas constantes, né, dessas chuvas intensas, por um longo período. E isso vai resultar, então, em eventos de extremos climáticos. Atualmente, a gente tem o exemplo de Petrópolis, 2022-24, São Eduardo, 2024, a questão de São Paulo, na última semana, Minas Gerais também, que foi atingida pelas fortes chuvas, e a questão de outro padrão, né, de outra consequência desses extremos climáticos, são as queimadas do Pantanal, que vem ocorrendo, sempre debatido a cada semestre de cada ano, e a questão mais recente das queimadas em Los Angeles, na Califórnia. Fazendo essa articulação, a questão dos GS, eu trouxe a definição do IPCC de 2021, que vai abordar, né, esses gases como aqueles que são capazes de absorver radiação solar. E eles são atuantes no efeito estufa, que seriam o CO2, por exemplo, que é gás carbônico, gás metano, CH4, o ozônio, que é o O3, entre outros. Tá? O IPCC ele vai dizer que esses gases eles são capazes de absorver a radiação infravermelha, e essa radiação ela é refletida pelo planeta, e essa radiação, após absorver essa radiação, esses gases vão espalhar, distribuir para diferentes regiões do planeta, aumentando a temperatura, e isso acaba sendo muito favorável para a vida terrestre, tá? Só que com a questão da interferência das ações antrópicas, o que vai acontecer é que vai se ter um acúmulo desses gases, e isso vai fazer com que o planeta se aqueça, né? O que vai acabar resultando, então, na questão do que se denomina aquecimento global. E pelo fato do planeta estar se aquecendo, né, vai interferir nas mudanças climáticas, vai torná-las elas cada vez mais extremas, né? Como a gente pode observar nos dias de hoje, os verões eles estão se tornando mais quentes, os invernos eles não estão tão frios quanto deveriam ser, né? E é por isso que eu trouxe essas conceituações para a gente ter noção, né, do que se trata o trabalho em si. Bom, já como materiais e métodos, é preciso compreender que a pesquisa em si ele apresenta um caráter descritiva quantitativa, devido à análise de dados e o processamento dos mesmos, além da análise de referências bibliográficas que foram importantes para a elaboração desse projeto. Nós utilizamos o modelo RadGen 2ES. Esse modelo ele foi desenvolvido pelo Met Office do Reino Unido, e esse modelo ele tem o objetivo de avaliar, né, o desempenho dos modelos climáticos, tanto para o clima presente, né, atual, e fazer uma detecção de mudanças para o clima futuro. Tá? A partir desse modelo, então, a gente conseguiu obter dados a respeito dos 16 índices extremos climáticos. Esses dados, esses índices, eles foram dispostos pelo projeto Clindex, que é um projeto que foi desenvolvido por especialistas da Organização Meteorológica Mundial, que tem o foco de propor índices extremos climáticos. A partir desses dados, então, nós utilizamos da plataforma Projeto do INPE para a obtenção de pontos de interesse, né, os 28 pontos de interesse pertencentes aos municípios da ZCF, nós utilizamos o referencial latitude e longitude para obter de forma mais específica dados a respeito desses pontos, tá? Nós realizamos também teste de significância estatística utilizando a linguagem R. Nós utilizamos o pacote Kendall para realizar esse teste de significância estatística. E por meio do teste de Mann-Kendall, nós pudemos verificar as tendências, né, para realizar a detecção de tendências para cada uma dessas variáveis. A elaboração e interpolação desses mapas, né, aqui utilizados ao longo do trabalho, eles foram realizados por meio do ArcMap, tá? Bom, dando continuidade. Já como resultado de discussões, a partir dos dados obtidos dos índices, né, de extremos climáticos, que os dados obtidos dos pontos de interesse, e também a partir dos testes de significância estatística, nós aqui destacamos 4 desses índices, né, que são o índice de máximo mensal de temperatura máxima, o TXX, índice máximo mensal de temperatura mínima, TNX, índice de precipitação total anual, PRCP-TOT, e índice de quantidade de dias por ano, em que a precipitação foi maior que 10 milímetros, também conhecido como R10 milímetros, tá? Vamos lá, então. Bom, o primeiro índice destacado é o índice TXX. Ele também significa dias mais quentes. E ao observar o mapa, né, é possível inferir que para todos os municípios da ZCF,
tendências são positivas. As tonalidades alaranjadas mais fortes significam que as tendências positivas se destacam, então, para o litoral da região norte fluminense, municípios como Campos de Goytacazes, São Francisco de Itabapoana e Barra de São João, e também o litoral entre o litoral de Arraial do Cabo e a região metropolitana do Rio de Janeiro, tá? Já as tonalidades amareladas significam que as tendências são positivas, mas não tão positivas, e elas beiram, então, a neutralidade. E aqui nós trouxemos um gráfico comparativo de valores absolutos que foram encontrados durante a série histórica, onde destacamos os municípios de Itaguaí, Paraty, Farol de São Tomé e Campos de Goytacazes e Armação dos Búzios. Para todos os municípios aqui destacados, as tendências encontradas foram positivas, ou seja, os dias eles estão tornando mais quentes. E a linha pontilhada nos representa essa questão dos dias estarem se tornando mais quentes, tá bom? O próximo índice é o índice TNX, que ele significa também noites mais quentes. E que, ao observar o mapa, é possível que todos os municípios apresentam tendências positivas, tá? As tendências mais positivas são destacadas pelas tonalidades alaranjadas mais fortes. E aí nós destacamos os municípios do Rio de Janeiro, de Niterói, de São Gonçalo e de Maricá. Já as tonalidades alaranjadas mais fracas são tendências positivas, mas não tão positivas assim. E aí nós destacamos o litoral sul do estado e o litoral norte fluminense. Já as tonalidades amareladas significam que as tendências são de neutralidade. E aí nós destacamos a região dos lagos, né? Municípios como Cabo Frio, Arraial do Cabo, Igaba Grande. E aqui é importante ressaltar, né, que apesar de Saquarema pertencer à região dos lagos, as tendências encontradas por meio desses testes foram tendências mais positivas do que para os demais municípios em si. Os municípios aqui destacados são Guapimirim, Rio de Janeiro, e Guaba Grande e Angra dos Reis. Todos os municípios apresentam tendências positivas, ou seja, as noites têm se tornado cada vez mais quentes. O próximo índice destacado é o índice PRC-PTOT, que também significa precipitação total anual, e que, ao observar o mapa, é possível inferir, então, que 3 áreas apresentam tendências positivas, sendo elas o litoral sul do estado, onde a gente destaca os municípios de Paraty e Angra dos Reis, o leste da região metropolitana, onde a gente destaca, então, municípios de Maricá, Magé, Guapimirim, São Gonçalo, Itaboraí, por exemplo, e o litoral norte fluminense, onde a gente destaca os municípios entre Carapebus, né, e Farol de São Tomé, em Campos dos Goytacazes. Já as tonalidades avermelhadas significam que as tendências contrárias foram negativas, ou seja, foram tendências de diminuição para o volume de precipitação. E aí a gente destaca o litoral da região dos lagos e alguns municípios, né, da região norte fluminense, como Campos dos Goytacazes e São João da Barra, tá? Aqui no gráfico, a gente destaca os municípios de Angra dos Reis, São Francisco de Itabapoana, São Pedro da Aldeia e Campos dos Goytacazes. Para todos os municípios aqui destacados, as tendências encontradas foram positivas para o aumento do volume de precipitação. Bom, o último índice aqui destacado é o índice R10mm, que significa também número de dias com chuvas fortes. E, ao observar o mapa, é possível destacar que as tendências positivas foram destacadas pela tonalidade azulada, destaca municípios ao leste da região metropolitana. Então, destacamos os municípios Duque de Caxias, Magé e Guapimirim. Já as tonalidades amareladas significam que as tendências encontradas foram tendências positivas, mas não tão positivas assim, e aí nós acabamos destacando parte da região metropolitana e o litoral da região norte fluminense. Já as tonalidades amarronzadas significam que as tendências encontradas foram negativas, ou seja, diminuição de dias com chuvas fortes. E aí destacamos municípios como Saquarema e Macaé. Aqui no gráfico a gente destaca os municípios de Mangaratiba, Rio das Ostras, Macaé e Quissamã. E ao observar, né, todos apresentam tendências positivas, só que as tendências encontradas para Mangaratiba foram maiores, teve um acréscimo maior, né, do que para Rio das Ostras, Macaé e Quissamã, tá? Bom, a partir, né, da análise desses 16 índices para esse período de 44 anos
de 61 a 2005, né, ao longo desses 28 municípios, nós tivemos por considerações finais, então, que foi possível inferir, né, a partir dessa análise, que para tanto temperaturas máximas quanto para temperaturas mínimas, as tendências encontradas foram positivas, ou seja, os dias realmente estão ficando mais quentes, como eu havia dito, e também, a partir dessa análise, as tendências positivas também foram encontradas para aumento de volume de precipitação. No entanto, se tem uma exceção aí para a região dos lagos, porque ao abordar índices que envolvam precipitação, volume de precipitação, que seriam o PRC-PTOT, R10 mm, R20 mm, R99P e R95P, foi se encontrada uma constância, um padrão, que quanto para os demais municípios, né, pertencentes às ECF, a tendência foi de aumento de volume de precipitação, para a região dos lagos, em todos os ciclos, as tendências foram de diminuição de volume de precipitação. Essa questão ela pode ser explicada, né, levando em consideração as diferenças topográficas dos municípios e a questão da dificuldade de medição do volume de precipitação para um longo período, tá? Bom, finalizando aqui. Aqui foram algumas das referências que foram utilizadas para a elaboração do trabalho em si, né? E essa foi a minha apresentação, tá? Muito obrigada.